bom desfrutar da amizade e do relacionamento com Pedro, com a família, e essa família de fé que também tem caminhado conosco já há tanto tempo. Trago saudações do povo lá de casa, que está tão longe de mim, pá. Um dos motivos, o Pedro não sabe, mas um dos motivos pelos quais ele me convidou para vir para cá foi a misericórdia de Deus para a minha vida. Essa semana eu estava numa solidão, assim, uma depressão terrível lá em casa, casa vazia e tal. E pela graça de Deus, ele me deu essa bênção de, ok, eu tenho esse compromisso no domingo, deixa eu me refazer aqui, né? Parar de raspar as minhas feridas, né? Sair da cinza e estudar a palavra do Senhor, que é uma bênção para a nossa vida e nos revigora, nos regenera, nos abençoa. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos abrir. Vamos abrir em Neemias, no capítulo 10. O Pedro já me adiantou que vocês têm estudado este capítulo, já viram alguns assuntos, alguns versículos que estão relacionados aqui nesse capítulo. Esse capítulo 10 de Neemias, meus irmãos, é de extrema importância. Ele trata de assuntos, que lógico está certo, tá, né? Ele trata de assuntos, assim, extremamente importantes para a vida não só do povo de Israel, como para a nossa vida hoje aqui também. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder, né? Ela transcende épocas e ela trabalha com princípios que norteiam a vida do seu povo ao longo das eras. Então é tão bom ler, né? As escrituras, elas têm partes assim bem distintas umas das outras. Alguns capítulos são duros assim da gente ler, alguns capítulos são terríveis. Recentemente eu estive no Palhau e foi me proposto lá estudar a vida de Davi. E o tema era relacionamento, e a gente fez uma divisão ali em 5 áreas da vida de Davi. E, por exemplo, quando a gente estuda a vida de Davi, tem capítulos maravilhosos que falam daquilo que Davi fez, mas tem capítulos que são terríveis, terríveis. Aquilo a gente termina a leitura, a gente termina despedaçado, assim, né? Isso é a palavra do Senhor. Ela é o que é, ela não esconde, ela não dá voltas, ela é direta, ela é simples, ela é como uma flecha, ela atinge mesmo o alvo. E aí ler o capítulo 10 de Neemias é um desses capítulos que a gente se regozija no Senhor, porque o contexto aqui é bem interessante. Bom, os irmãos já conhecem, vou dar um pano rápido histórico. O versículo 1, ele começa assim: os que assinaram foram. Se você tem a ARA, a revista atualizada, os que selaram, né? Aí, se você não está no contexto, mas aqui eu sei que todos estão, mas vamos lá, como está sendo gravado, vai que alguém depois tem acesso a essa gravação aqui. Mas assinaram o quê, né? Então, em algumas Bíblias, aliás, a divisão, a gente sabe que essas divisões aí, elas não são inspiradas por Deus, né? Isso foi um recurso que os copistas e, enfim, aqueles que trabalham com a edição das Bíblias acharam para nos ajudar a achar os assuntos ali. E essa aqui que eu estou na mão é a século 21. Por acaso a divisão desta está no versículo 1 do capítulo 10, mas algumas Bíblias a divisão está no versículo 38, eu não sei se a sua está assim. Parece que está estranho, né? Abre faltando 2 versículos para acabar o capítulo. Mas por quê? Por causa do contexto. Porque quando a gente abre o capítulo 10, os que assinaram foram, é interessante saber o que eles assinaram, né? Aliás, em algumas que está no versículo 38, fica ainda um pouco mais complicado, porque ele diz assim: em vista de tudo isso, ou por causa de tudo isso, estabelecemos uma aliança. Pronto, o que é tudo isso? Aí a gente tem que ir dando volta, vai chegar em Gênesis, né? A gente vai andando para trás. Bom, todo o capítulo 9 de Neemias vai tratar o que é tudo isso. Mas eu queria dar uma ênfase a partir do versículo 34. Leiam comigo aqui. Então, o capítulo 9 é toda uma confissão pública, detalhada. Mas a partir do 34, só para não ficar muito extensa a leitura. Os nossos reis, os nossos príncipes, nós estamos em Neemias 9, tá bem? Neemias 9, 34. Estão todos comigo?
Amém? Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhe deste, não te serviram nem se converteram das suas más ações. E hoje nós somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos pais, para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas, nossos sacerdotes. Aí começa o capítulo 10. Meus irmãos, vocês que conhecem o contexto sabem, né? Esse povo acaba de voltar de um exílio que durou 70 anos. É muito difícil imaginar o que é isso, né? Só vivendo lá. Mas 70 anos em que um povo sai da sua terra, sai do seu costume, sai da sua vida, sai do seu sistema de viver e é levado para um outro lugar. É natural que durante esses 70 anos, parte daquilo que eles foram se perca. É natural. Ora, não precisa de 70 anos, você pode passar 7 anos fora da sua terra e você vai ver que é complicado. Eu já estou em Portugal já há 11 anos, agora em janeiro faz 12. E eu tenho um sentimento assim, agridoce, toda vez que eu volto ao Brasil. O Brasil é minha terra, minha nação, foi lá que o Senhor escolheu para que eu nascesse. Mas, irmão, eu não sei se eu me acostumaria mais lá, não. E não é porque Portugal é pior ou melhor, a questão não é essa. A questão é que onde você se estabelece, é ali que você começa a formar a sua estrutura. E isso envolve muita coisa. Tem um caso de um irmão, inclusive, que é bem icônico. Ele viveu em Portugal durante 20 anos. Aí deu uma crise de saudade nele, isso que eu estou passando agora, né? Os netos no Brasil, eu queria tanto estar com os meus netos, é aquela coisa, né? Aí ele decidiu voltar para o Brasil. Ele tinha um apartamentinho aqui, na Amadora, inclusive. Vendeu o apartamento dele e foi para o Brasil. Aí lá ele comprou uma casinha e tal, se ajeitou e vamos viver aqui. Ao final de 3 anos, ele não conseguiu se adaptar. Ele não conseguia acordar, ele dizia, era um fardo, porque ele vai, meu Deus, cadê minha terra? Onde é minha terra, afinal? Não é aqui, não é lá, é onde? Bom, ele devia saber que a nossa terra não é aqui mesmo, nem é lá, nem é lugar nenhum, a nossa terra é o céu. Mas ao final de 3, 4 anos, ele falou, eu não aguento mais. Aí o que ele fez? Ele vendeu a casinha que ele tinha comprado no Brasil, voltou a Portugal. Aqui ele não conseguiu comprar casinha nenhuma, porque o euro estava disparado igual um doido. Agora ele está vivendo de aluguel e está numa angústia. Por quê? É assim. 70 anos fora, num regime totalmente diferente. Meu irmão, quando esse povo volta, ele não sabe mais nada do que a Bíblia, a palavra do Senhor, sistema de adoração, não sabe nada. Aí é quando Esdras lê a palavra de Deus e aí o povo descobre. A gente, quando lê a primeira vez, eu, particularmente, quando eu li a primeira vez, que povo é esse que é o povo de Deus? Mas as circunstâncias, meus irmãos, elas são complicadas. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma na vida. Porque muitas vezes nós nos fazemos a nós mesmos cativos de um sistema que nos afasta do Senhor e não precisa sair do lugar onde você está. Aliás, tem muita gente que diz que aquela crise, por exemplo, muitos jovens, eles se perdem quando vão para a universidade. Eles se perdem, meus irmãos, porque eles se tornaram cativos de um sistema que eles criaram. Porque o jovem que ele é cativo no Senhor, ele pode ir para qualquer lugar que vá. Ele continua servindo ao Senhor. Só que no caso aqui do povo de Deus, esse povo, não, é povo de Deus, né? E esse povo de Deus, toda vez que eu disser, este povo de Deus, então coloque-se neste lugar. Porque nós somos povo de Deus. E esse povo de Deus é obstinado. É terrível. O que significa que eu e você também somos. Também somos.
Bom, então, nesse contexto, Esdras lê a palavra de Deus. Vocês leram um livro de Esdras aqui? Estudaram? Não leram Esdras? Já faz um tempinho, né? Pronto, o Esdras e Neemias estão no mesmo... Aliás, alguns historiadores dizem que era o mesmo livro, né? Ele só foi separado para a gente tentar perceber um pouco, mas é a mesma narrativa, é o mesmo contexto, é a mesma história. Então Esdras lê e aí o povo descobre que desde os tempos de Josué, que eles não estavam obedecendo o plano de Deus referente ao sistema de adoração, especialmente quando se refere ao 7º ano. Nesse 7º mês... referente ao 7º mês do ano, não ao 7º ano. Tem também o sistema de adoração e tem o 7º ano na história. Mas quando Neemias fala aqui do 7º mês, é que quando eles deveriam realizar as tais festas dos tabernáculos, né, durante um mês eles moravam em tendas, que é para ele lembrar que foi em tendas, o povo lembrar, que foi em tendas que o Senhor os liberou do Egito, foi a partir das tendas que eles saíram do Egito no tempo de Moisés. Então, quando eles ouvem a leitura da palavra de Deus, que Esdras fez, eles percebem que tinham quebrado a lei de Deus e que por isso não estavam desfrutando de todas as bênçãos que Deus gostaria de dar para o seu povo. Essa é uma outra lição. Meus irmãos, nós como povo de Deus, nós temos muito a receber do nosso Senhor, muito. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é abençoar os seus filhos. Só que às vezes, e muitas vezes, nós não recebemos de Deus aquilo que deveríamos receber, porque nós desobedecemos a sua lei, a sua ordem, a sua vontade e a sua palavra. Então, quando a leitura é feita, eles despertam, eles falam, o que nós estamos fazendo? Está tudo errado. E é nesse ambiente de arrependimento, de contrição, de confissão de pecados, esse ambiente desse compromisso de mudar de atitude que o capítulo 10 começa. Por isso que eu disse que a leitura do capítulo 10, ela é reconfortante, ela é gostosa de fazer. Porque aqui o ambiente é de contrição. E é tão bom quando a gente vê isso, né? É tão bom ver pessoas percebendo o pecado, percebendo a situação e se voltando para Deus. Essa semana mesmo eu tive uma conversa com um rapaz, que ele foi um colega da Raíssa, na época do segundo secundário, descrente, totalmente descrente. Mas a gente teve alguns pontos de contato, ele morava na mesma rua que nós morávamos lá em Barcarena, aliás, mudamos de endereço, estamos em outras instalações. E naquela época nós tivemos alguns pontos de contato, mas é aquilo, a pessoa está morta, né? Parece que ela não percebia, aqui e ali um ponto de contato. Há um mês atrás, a Raíssa mandou uma mensagem, disse, olha, o Pedro mandou uma mensagem para mim, dizendo que ele queria uma Bíblia. O quê? Que maravilha, meu Deus. Então é muito bom ver pessoas se voltando para Deus. Então, é aqui que a leitura do capítulo 10 se ambienta, se desenrola. O povo faz um acordo e assina. Por isso que o capítulo 10 começa com essa frase. Os que assinaram, os que fizeram essa aliança, os que fizeram este selo, os que selaram, dependendo da sua tradução aí, foram. E aí começa uma lista de 84 nomes. Eu não vou ler essa lista para vocês, porque eu estava vendo na preparação desse aqui, a gente sempre procura um outro material, e aí tem lá o pastor lendo 84 nomes. Ele se atrapalhou, tudo quanto é nome, ele leu todos os nomes errados praticamente, e eu não vou cometer essa falha aqui com os irmãos. Aliás, aqueles que estão esperando filhos, está aqui uma boa lista, tem uns nomes muito interessantes aqui para você colocar no seu filho, né? Buni, olha que nome lindo, né? Buni, já pensou, Paulo, você chamar Buni? Que coisa linda. Mas enfim, aqui tem então essa lista de nomes que vai do versículo 1 até o versículo 27, que é a lista daqueles que assinaram o acordo. E essa lista é interessante, começa pelos líderes. Aí no versículo 28 e parte do 29, eles anunciam os termos do juramento que eles estavam fazendo com Deus naquele dia. E aí eu queria ler com os irmãos esta parte aqui. Eu não vou ler o capítulo todo, irmãos, porque os irmãos já conhecem, já fizeram a leitura desse capítulo. Eu vou só prestar mais atenção aqui nesta sessão. Versículo 28, Neemias 10, acompanha a leitura. E o restante do povo, eu estou nessa versão aqui, se for um pouquinho diferente da sua, tenha paciência que vai dar certo, tá bem? Esse é século 21. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores,
os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender, unem-se agora a seus irmãos, seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomarmos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas do 7º ano. Além disso, versículo 32, também nos comprometemos a dar, cada ano, 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus. Bom, o juramento foi basicamente dividido em 4 áreas. Alguns dividem em 3 áreas, mas eu vou colocar o versículo 29 como uma dessas áreas do juramento. As 4 áreas seriam, primeira, viver de acordo com a lei de Deus em obediência, inclusive sob a pena de serem amaldiçoados. A Ara, ela coloca a leitura na terceira pessoa, né? Porque os nossos nobres, eles fizeram e eles colocaram tal. A palavra aí é imprecação, é isso? Pronto. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que significa maldição. Ou seja, nós assinamos isto, e a século XX colocou na primeira pessoa. Nós assinamos isto de que nós vamos seguir a lei de Deus sob a pena de uma maldição se a gente não fizer isso. É interessante. Esse é um compromisso sério. Olha, eu me comprometo a fazer isso e eu sei que se eu não fizer isso, eu seria amaldiçoado por Deus. Uau! Esse é o primeiro ponto. Segundo, versículo 30. Não se envolver em casamentos mistos. Terceiro ponto, no versículo 31, que é a prática do sábado, do sabate, né? O respeito à lei de Deus nesse sentido. E do versículo 32 até o fim, manter o serviço de adoração no templo. Do versículo 32 até o final do capítulo, seguem os termos. É interessante a força que se dá, e vocês já estudaram isso aqui, a esse ponto do juramento, né, que manter a casa do Senhor. Quando eu falei no começo dessa nossa exposição aqui, sobre as decisões que a gente faz, que às vezes nos afastam dos caminhos do Senhor, parte disso tem a ver com o nosso compromisso com a casa de Deus. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma comunidade de fé. Isso não significa somente acordar no domingo de manhã e vir para cá. É muito mais do que isso. Mas os irmãos já estudaram sobre essa questão. A minha ênfase aqui deverá estar no dos pontos do juramento deles que fala sobre o casamento misto. Tudo aqui é muito importante, mas nessa manhã eu quero colocar atenção no versículo 30. E como eu disse, esse texto aqui coloca o texto na primeira pessoa. Nós prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomarmos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Gostaria de orar e pedir ao Senhor ajuda para analisarmos esse ponto aqui desse texto da Santa Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui o teu povo reunido nessa manhã tão bonita de domingo, nesse dia do Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, em toda a terra, porque o Senhor é Deus, o Senhor reina sobre tudo. E o Senhor, por graça e por bondade, nos separou para estarmos aqui neste lugar, nesta manhã, especificamente neste texto. Por isso, Deus, eu quero pedir ao Senhor e clamar por misericórdia, que o Senhor nos ajude, Pai, a não perdermos tempo na Tua presença, mas aproveitarmos cada segundo, enquanto temos a santa e bendita palavra do Senhor aberta, e aliás nós agradecemos muito por ela nos ajudar a viver nesse mundo conturbado, escuro, confuso, especialmente em assuntos como esse que nós vamos tratar hoje de manhã. Que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos dê a paz e a alegria de estarmos na Tua presença. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o problema dos casamentos mistos já tinha sido
tratado um pouquinho antes por Esdras, no capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente relembrar. São poucas páginas, mas quando a gente vai para o capítulo 10 de Esdras, nós lemos no versículo 2. Estamos todos juntos lá? Esdras 2. Esdras 10, 2. Epa. São poucas páginas antes, tá? Não vai muito longe não, que você não vai parar lá em Gênesis. Todos estão lá? O texto diz assim: então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras dizendo: temos sido infiéis para com o nosso Deus quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 3. Agora façamos uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito de acordo com a lei. Meus irmãos, o que é isso? Aliás, esse é daqueles capítulos difíceis. O livro de Neemias, ele termina no versículo 44. E olha o que diz no versículo 44. Aí segue uma lista. Eu falei, isso vai acontecer muito. Vou confundir Esdras com Neemias. Esdras, ok? Nós estamos em Neemias 10. Mas eu voltei a Esdras 10. Olha que confusão, meu Deus. Mas enfim, o livro de Esdras termina no versículo 44 e diz: todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras e alguns tinham tido filhos com essas mulheres. Alguém tem alguma versão que acrescenta mais alguma coisa a esse versículo? Aqui ninguém tem, não. Porque tem uma versão, rapaz, que vai ainda além, essas novas traduções aí e tal. E aí, eu acho que tem a ver com a Septuaginta, foi acrescentado alguns textos. Mas eles dizem, no final deste versículo, e eles despediram em divórcio essas mulheres e seus filhos. Acho que é a nova tradução na linguagem de hoje que tem isso daí. Meus irmãos, é isso mesmo? Eles se divorciaram delas. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O ambiente é o mesmo. Neemias vem, ele, depois de ter restabelecido tudo aquilo, ele vem ler a lei do Senhor, os homens são despertados pela leitura da palavra do Senhor e falam: nós estamos em pecado. E aí eles fazem uma aliança ali em Esdras para se apartar dessas mulheres e dos seus filhos. Imagine a dor e a tristeza de se apartar da sua mulher e dos seus filhos. Meus irmãos, mais sejam estrangeiros, mas sejam o que sejam, a partir do momento que há uma união, um casamento, eu sei o que é isso agora. Eu estou há 30 anos casado com a Rose, ela se afasta de mim e eu perco o equilíbrio. Tudo bem, não passou 30 anos, mas que seja, havia ali uma relação de amor, de cumplicidade, filhos. E aí, neste dia, é um dia de pranto em Israel. A lista é imensa. Nesse dia, diante do Senhor e por reconhecimento do pecado, há um preço a ser pago. Agora imagina chegar em casa e dizer: mulher, eu tenho uma notícia para te dar. Imagina o peso disso. Especialmente se tratando de uma cultura rudimentar como essa que nós estamos tratando aqui. Em muitos casos, uma mulher ser abandonada pelo marido significava a morte. Porque o marido era o anteparo da casa, ele é o provedor. E agora essa mulher, com os seus filhos, perde o provedor da casa. E é mandada de volta para onde? Para os seus pais, para sua terra, para sua casa? Quem é que vai assumir isso? Meus irmãos, é pesado o que está acontecendo aqui. Isso é o efeito do pecado. Pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. Quando a gente deixa o pecado entrar na nossa vida, muitas vezes o tratamento é doloroso. É doloroso. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Para que o nosso relacionamento seja restaurado com Deus, que é puro e santo, às vezes é preciso tomar decisões, medidas duras, drásticas. Porque essa é a força do pecado.
na vida, não só daqueles que servem ao Deus, mas na vida de todos aqueles que são impelidos por isso, são atacados por isso. Agora é interessante notar que não passou muito tempo, você vê, são poucas páginas. E aí o assunto volta à tona. Quando a gente está em Neemias 10, o assunto do casamento misto voltou e há novamente um reconhecimento. O que se passou aqui? Meus irmãos, são poucos anos. Provavelmente Esdras, depois daquilo que aconteceu lá no capítulo 10, ele precisou se ausentar de Jerusalém. Lembre-se, tanto Esdras como Jeremias, essa foi boa. Tanto Esdras como Neemias, eles eram funcionários da corte e provavelmente eles tinham que voltar aqui e ali para dar relatório. Aliás, a ida deles para Jerusalém foi uma comissão da corte. Então eles provavelmente tinham que voltar. Os historiadores vão dizer aqui que provavelmente Esdras, nós estamos em Neemias, isso eu tenho que tomar cuidado. Esdras teve que se afastar de Jerusalém por alguma comitiva qualquer. Demorou-se um pouquinho mais lá, o que aconteceu? O povo se envolveu novamente no mesmo problema. Mas que povo é esse? Lembre-se, esse povo somos nós. Esse povo somos nós. Basta se afastar um bocadinho, meus irmãos. Por isso que eu louvo muito a Deus pela vida daqueles que Deus levanta para serem os nossos líderes, os nossos guias. Por exemplo, você se referiu ao pastor Clodoaldo, que é uma bênção na minha vida. Mas não só, eu tenho Pedro, eu tenho o Tiago e tenho tantos outros irmãos que para mim são uma bênção. Eu reputo essa gente como gente importante para a minha vida, porque eles são para mim uma referência de que eu não posso me afastar do Senhor. Eu oro por vocês mesmo o tempo todo. Para que o Senhor os mantenha. Porque é tão triste quando a gente vê um homem de Deus quando cai. Mas a questão aqui não é queda, é mesmo se afastar. Eu não posso me afastar de vocês, porque senão eu caio. Essa é a vida. Por isso que a igreja é maravilhosa, né? A gente depende um do outro. Se você não entendeu isso ainda, meu irmão, acorde. Isso aqui não é uma coisa para vir no domingo de manhã e ir embora daqui. É uma vida juntos. Foi só Esdras se afastar um pouquinho, está lá Neemias lidando com o mesmo assunto. Então aqui, está lá Esdras, Neemias lidando com o assunto do casamento misto. Eles fazem então essa aliança e entre os assuntos da aliança, está lá no versículo 30, a gente promete não dar as nossas filhas e tal. A questão do casamento misto, meus irmãos, nessa época aqui, tinha uma coisa bastante pontual, que era o seguinte. Lembra que, quando vocês não leram Esdras, né? Mas quando Esdras lê o texto, vai dizer, houve um grande quebrantamento em Israel, e os levitas eram enviados para explicar a palavra de Deus, em algumas bíblias até traduzir. Essa gente não falava a língua. É engraçado, né? Era um povo de Deus, mas não falavam a língua do povo de Deus. Então, isso era comum nos casamentos mistos. Às vezes os filhos falavam a língua dos estrangeiros. Isso, obviamente, impedia esses meninos e meninas de aprenderem da lei de Deus, que era escrita em outra língua. Percebe? Então, um dos problemas do casamento misto era isso. Que fica claro como o casamento misto é uma ameaça à unidade e à integridade do povo. Por quê? Porque separa. Casamento misto separa o povo, por mais que aparentemente estejam juntos. O caso era tão absurdo que até um dos sacerdotes havia se casado com a filha de Sambalate, que foi um dos principais opositores da reconstrução dos muros de Jerusalém. Vocês vão chegar no capítulo 13, aliás, esse assunto ele vai se desenrolar até o final do livro de Neemias. Neemias fica perplexo diante dessa quebra da aliança. Lá no capítulo 13, ele vai usar como exemplo os erros de Salomão. Aliás, eu acho que a gente podia dar uma espreitada lá. Eu sei que vocês vão chegar lá, mas vira 2 páginas comigo, ou 3, e vai lá no capítulo 13, versículo 26. Olha o que diz o texto. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras.
Meus amados, se um dos maiores reis de Israel, um dos maiores reis que já existiu, conhecido internacionalmente, mundialmente pela sua sabedoria, caiu pelo pecado de contrair um matrimônio com mulheres ateias, mulheres pagãs que serviam a deuses estranhos, se até ele caiu por causa da influência dessas mulheres, qualquer um pode cair. Esse era o apelo aqui de Neemias. Salomão chegou a construir altares para os deuses das mulheres deles. Olha que absurdo. Pecado de idolatria, que é a abominação diante do Senhor. Você lê a história de Salomão lá em 1 Reis, a partir do capítulo 11, você vai ver essa confusão toda acontecendo na vida de Salomão. Irmãos, nós temos um grande inimigo. Esse inimigo tem nome, ele chama-se Satanás. Ele tem uma legião de anjos caídos ao redor dele, e ele tem muitas ferramentas. Ele tem usado uma ferramenta poderosa para tentar impedir o avanço do trabalho do Senhor, para tentar impedir a unidade do povo de Deus, para tentar impedir a integridade do povo de Deus. E essa ferramenta se chama casamento misto. Geralmente, quando a gente questiona um crente que está nessa vibe aí, e tem muitos. Eu não quero devagar muito aqui, mas eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja, participando de uma igreja, e aí chega um rapaz de mãos dadas com uma menina. O rapaz crente e a menina não. Quer dizer, a menina ninguém nunca viu, né? Mãos dadas. É minha namorada. Mas de que igreja que ela é? Ela não é crente. Como assim? Mas... Aí vem aquelas respostas, né? Quando você confronta a situação mas eu amo. O amor é mais importante. Há uma outra frase que é assim: se eu romper o relacionamento com ele ou com ela, enfim, agora, se eu romper o relacionamento, ela não vai ter ninguém, ou ele não vai ter ninguém para conduzi-la a Cristo. Além disso, eu tenho certeza que ele vai se tornar um crente, ou que ela vai se tornar um crente. Olha que certeza maravilhosa, né? É o Espírito Santo mesmo nessa pessoa, né? Outra frase. O que importa se ele não é crente? Nós pensamos igual sobre a criação dos filhos, gostamos dos mesmos programas, nós não brigamos, ele trata bem a minha família e ainda por cima, na parte em que somos diferentes, ele respeita. E mais, ele até apoia que eu vá à igreja e até aparece lá de vez em quando. Que maravilha! E só falta... Quer dizer, ele só falta sair da tumba que ele está enterrado para vir me dar um beijo. Isso aí, a pessoa começa a ver muito Disney, esses contos de fada, dá nisso, né? Vai beijar um sapo. Outra frase: eu orei sobre isso e senti paz no meu coração. Eu sei que essa é a vontade de Deus. Pronto, essa aí é imbatível, essa é a pá de cal. Porque se uma pessoa chega diante de você, olha, eu orei e Deus confirmou, você esquece. Então vai embora. Vai nessa luta. Daqui a alguns anos a gente conversa no gabinete. Meus irmãos, há 2 textos na Bíblia que têm a proibição direta em relação a essa questão da mistura do casamento misto, né, de um judeu com uma pagã. Os 2 textos são Êxodo. Ai, meu Deus, eu não queria. Mas vamos lá. Parece uma escola bíblica aqui, né? Mas vamos lá. Êxodo é fácil de achar, portanto, se fosse um daqueles profetas menores. Mas Êxodo 34 é fácil de achar. A partir do versículo 12. O texto diz assim: não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubarei seus altares, quebrarei as suas colunas sagradas e cortareis os seus asserins, pois não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Versículo 15: não faças aliança com os habitantes da terra, para que quando se prostituírem seguindo os seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Versículo 16:
não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também teus filhos a se prostituir com esses deuses. Quer um texto mais direto que esse? Mas há um outro, Deuteronômio, um pouco mais para frente. No capítulo 7. Deuteronômio 7, a partir do 1, diz: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente, não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Esses talvez sejam os 2 textos mais diretos sobre a questão do casamento misto. Pronto, mas alguns vão dizer que isso é coisa do Antigo Testamento, que a coisa mudou, tal. Mas, meus irmãos, há vários outros textos que, apesar de não serem tão diretos assim, eles tratam muito da questão e podem ser muito bem usados para isso. Por exemplo, em Amós 3,3, esse é um versículo tão conhecido que eu acho que você tem memorizado na sua cabeça, não tem? Não precisa ir lá. Amós 3,3, o texto diz... Difícil, eu sei que é difícil. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Meu irmão, se você não tem isso na sua cabeça, grave isso agora. Amós 3,3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Essa é uma pergunta e precisa de uma resposta. Mas há mais textos. Agora sim, vamos pular para 1 Coríntios. E é lá que nós vamos nos deter por um pouco. 1 Coríntios, no capítulo 7. Então, como eu disse, aqueles 2 textos são bem diretos, mas os outros, apesar de não trazer essas afirmações diretas, elas trazem princípios. São textos que trazem princípios que vão nortear a minha vida e a sua em relação a todas as áreas da nossa vida, mas especialmente a esta, que é dos relacionamentos mistos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, dando instruções de como ela deve proceder, visto que a igreja estava bastante perdida nas suas práticas e nas suas lutas. E o texto diz no versículo 39, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Bom, eu não preciso dar muitas explicações a respeito do que significa casar no Senhor, a não ser de que é uma pessoa que conhece o Senhor. Fora disso, está fora. E agora sim, em 2 Coríntios, no capítulo 6, poucas páginas à frente, Segundo Coríntios 6, a partir do versículo 14. O texto diz assim: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Ou que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Até aqui.
Meus irmãos, apesar de ser talvez um dos textos mais usados quando se trata da questão do casamento misto, né? Não se ponha em julgo desigual. Né? Isso a gente ouve o tempo todo. Mas a verdade assim, é que quando a gente analisa o contexto, Paulo não está falando de casamento aqui. A gente tem que, né? A gente ouve muitas mensagens e tal. Não, Paulo está falando do casamento. Não, ele não está falando do casamento. O contexto aqui, se você conhece a carta e você lê com calma, o que estava acontecendo aqui era que a igreja de Corinto estava sendo invadida pelos falsos mestres, que eles traziam um outro evangelho, né, que é o evangelho do legalismo. Aqui eles diziam, Paulo foi pregar o evangelho da graça do Senhor, não precisa fazer para merecer. O Senhor, na sua graça e misericórdia, tem salvado os coríntios. Só que agora vêm uns falsos mestres com o evangelho do legalismo. Não é assim, de graça. Não, vocês têm que obedecer à lei, vocês têm que se circuncidar, têm que fazer todos os preceitos que estão na lei de Moisés para ser aceitos diante de Deus. Então esses homens estão invadindo a igreja. E o pior de tudo é que a igreja está indo atrás. Está dizendo, é verdade. Porque a gente tem isso, né? Lembra-se, esse povo é terrível e esse povo somos nós. Nós somos assim, a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa. Essa mensagem está invadindo a igreja de Corinto, e está minando a unidade da igreja. E então o povo começa a aceitar esse tipo de evangelho e a rejeitar o que Paulo tinha pregado até então. Então Paulo, quando escreve para eles, ele fala assim, olha, quando ele diz não se coloque em julgo desigual com os infiéis ou com os incrédulos, a ideia é não sejam participantes disso, não se coloquem sob a liderança destes falsos mestres, porque essa gente, eles chamam de infiéis, né, de incrédulos. Não se coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, não sei se o senhor está infiéis. Por que essa gente é considerada incrédulo? E são mestres, são falsos mestres, né? Conhecem muito bem a lei e tal, e aliás, eles são tão persuasivos que a igreja está indo atrás. Então a ideia aqui do jugo é não deixem que estes falsos mestres sejam os seus líderes. Essa é a ideia. Outro pensamento mais amplo pode ser aplicado. Então, quando se refere ao jugo, Paulo alertava aos crentes para não se colocarem em nenhuma associação com incrédulos. E aí abre-se o termo de incrédulo não só para aqueles falsos mestres, mas para qualquer um que está à nossa volta. E a cidade de Corinto é mais. Aliás, nunca fomos maioria, não somos. Hoje aqui, na Amadora, nós não somos maioria, senão aqui não caberia. É ou não é? Então a ideia é, não se coloquem em nenhuma situação de sociedade e tal, de caminhar juntos. A ideia do jugo, bom, os irmãos sabem, essa coisa do jugo, ela vem de Deuteronômio 22:10. Lá está dizendo assim, não lavrarás com junta de boi e jumento. É daí que vem a ideia do jugo, da junta. O jugo, os irmãos sabem, é aquela trave de madeira que coloca dois animais juntos. Era comum usar a força do boi para arar a terra, mas eles descobriram rapidamente que dois bois são mais rápidos do que um, e obviamente mais fortes. Não, é muito mais fácil arar com dois bois. Como é que eu coloco dois bois juntos? Cria-se uma canga, uma junta, uma coisa que se coloca no pescoço dos dois, trava-se ali de forma que um fica atado ao outro. Então, desde Deuteronômio, que Deus vai dizendo, cuidado para não colocar coisas diferentes nesse jugo, nessa junta. E, aliás, lá há Deuteronômio, há uma indicação muito clara sobre a diferença dos animais. Não coloque boi e jumento. Há alguns itens a ser considerados nisso. O boi, por exemplo, era considerado um animal limpo. Lá em Deuteronômio há aquela indicação muito clara sobre os animais de unha fendida, que não ruminam, aqueles que só ruminam, mas não têm. Enfim, leiam depois com calma. Mas a ideia é, não coloquem um boi e um jumento juntos, porque eles são diferentes, eles são de naturezas diferentes. É até cruel colocar um boi e um jumento juntos para arar a terra, porque o jumento vai para um lado, o boi vai para o outro. E eles se magoam, eles se machucam, e é assim, eles não ajuntam, um puxa o outro, e é terrível. Então, quando Paulo usa aqui a figura do jugo, ele está lembrando aqueles que conheciam muito bem a lei de Deus, que é impossível colocar duas naturezas juntas, duas naturezas diferentes para caminharem juntos. É cruel. Não faça isso. Não faça isso. O boi é lento, o jumento é rápido. Um quer ir por um caminho, outro quer ir por outro. No caso do jugo desigual, um vai buscar as coisas do céu, porque ele teve uma nova natureza que foi implantada dentro dele. Apesar de ser essa luta, que essa nova natureza vive combatendo com a velha, eu trago meu cadáver
todos os dias. Mas eu agora tenho o Espírito Santo que me ajuda a lutar contra isso. E eu golpeio o meu corpo, se for preciso, como Paulo fez, para servir a Deus, porque essa agora é a vontade de Deus para a minha vida. Só que agora eu tenho uma pessoa do meu lado que caminha para o lado totalmente oposto. Um procura as coisas do céu, outro procura as coisas da terra. Como pode haver comunhão genuína entre um casal que um não serve a Deus e o outro serve? Há um pastor no Brasil chamado Caramuru Afonso Francisco. Ele escreveu um livro sobre o casamento misto. Ele tem uma citação que eu gostaria de passar aqui para os irmãos. O texto diz assim: o casamento é uma, abre aspas, comunhão divina e humana entre um homem e uma mulher, fecha aspas. Ele gosta de dar ênfase nisso. O casamento é uma união divina / humana entre um homem e uma mulher. Trata-se, pois, de um compromisso assumido entre um homem e uma mulher que ultrapassa o mero aspecto biológico ou social, mas que atinge também o nível espiritual. É a forma que Deus estabeleceu para a formação da família, conforme a gente vê em Gênesis 2:24. E por isso exige que ambos os cônjuges sejam comprometidos com o Senhor para que se tenha um ambiente propício para a adoração a Deus. Ora, se foi Deus quem estabeleceu o casamento e Ele tem parâmetros para isso, como é que Ele abençoaria a união daquele que conhece a Ele e aquele que não conhece? Como é que isso se estabelece diante dele para receber a bênção? É por isso que muita gente se escandaliza quando encontra igrejas que não realizam casamentos mistos. Lá no Brasil a gente já viu isso acontecer várias vezes. A pessoa entra lá e sai revoltada. Mas como assim? Vocês não fazem casamentos? Não. E o mais desgraçado da história, com todo o sentido que a palavra desgraçado traz, é que essa pessoa acaba achando uma igreja que realiza o casamento. Bom, isso não é igreja. Pode ter a placa que for lá fora, mas isso não é igreja. Meus amados, os casamentos mistos continuam a ser um grande mal, e mesmo uma prevaricação contra o Senhor Deus. Deus não mudou, meus amados. Ele continua o mesmo de Deuteronômio. Aqueles que são solteiros, que tomam consciência disso, para que não haja formação de famílias que gerem pessoas absolutamente descomprometidas com o Senhor. Os que querem formar uma família, tenham em mente que uma escolha precipitada, quando olha, isso é normal, né? Quando olha só o que está diante dos olhos e não pensa um pouquinho sobre o que vai ser no futuro, ela pode impedir que essa pessoa receba o que Deus tem preparado para ela. Houve um movimento bastante forte já há alguns anos, acho que perdeu um pouco a força, pelo menos é que eu não ando mais em redes sociais, essas coisas já estou ficando velho. Mas o movimento Eu Decidi Esperar, esse o nome? Alguém sabe disso? Ou só eu que é tão velho que nem... Coisa velha. Mas foi um movimento que cresceu muito no Brasil, era uma hashtag, né? Eu Decidi Esperar. Que interessante, coisa boa. Quando Deus trabalha, né, nesses avivamentos, né? Portanto, meus amados, especialmente aqueles que ainda não constituíram família, não caia no engano de Satanás com aquelas perguntas famosas, né? Tem uma pergunta que é assim: mas será que vale a pena mesmo, pastor? Será que, afinal, ele pode vir a se tornar crente, ele pode vir a se converter? Será que não é justamente por meio de estar comigo que ele vai ouvir o evangelho? Aliás, um colocou até o texto bíblico, né? Lá não tem um texto que diz que o marido descrente é santificado pela mulher crente ou alguma coisa parecida. Começa a distorcer a palavra, não tem nada a ver, né? Que tem a ver com casamentos que foram contraídos antes. Não tem a ver com uma pessoa que conhece a Deus, recebe uma nova natureza, tem implantado em si o Espírito Santo e consigo as advertências, não faça isso, e a pessoa vai e faz. Aliás, sobre isso, nós temos publicado com muita alegria um autor brasileiro chamado Emílio Garofalo Neto, ou Emílio Garofalo, eu não sei como é que se fala o nome dele, mas enfim. O Emílio escreveu um texto recentemente sobre esse assunto, está lá no Voltemos ao Evangelho. Ele vai dizer assim, eu vou repassar para os irmãos uma pequena cotação do texto dele, vale muito a pena, depois procure lá. Ele diz assim: é inegável que muitas conversões aconteceram nessa situação. A gente não pode negar isso. Aliás, este que vos fala é fruto de uma situação como essa. Mas, meus amados,
eu não quero abrir o texto que falar de mim, mas a graça do Senhor, ela se estabeleceu mais sobre a vida da Rose, a minha esposa, do que sobre a minha. Porque se a misericórdia do Senhor não se tivesse derramado sobre a vida da Rose, ela até hoje poderia ter um marido incrédulo do lado dela. Ok, eu dou graças a Deus, porque a graça do Senhor se estabeleceu sobre a minha vida. Eu não sou mais o que eu era. Mas eu afirmo com toda tranquilidade, a graça do Senhor estabeleceu mais sobre a vida da Rose, que estava em pecado, quando decidiu se relacionar com este desgraçado pecador, na altura. Então o Emílio vai dizer, é inegável que muitas conversões aconteceram nessa situação. Mas eu penso que o número é superestimado, porque esse normalmente não, mas olha, tem fulano, tem ciclano, tá, ok, é muito, não, todos se converteram? Não, o número é superestimado. Não podemos presumir que Deus será gracioso. Aliás, essa foi uma coisa que eu ouvi de forma assim, muito clara na minha mente. Meus amados, misericórdia e graça não se exigem. Misericórdia e graça a gente só recebe. Porque a gente não merece. Tem gente que quer entrar num relacionamento desse e quer exigir do Senhor misericórdia e graça. Não, porque o Senhor fez isso na vida do Edivânio. Vai fazer na minha também. Ué, quem está mandando? Quem é Deus aqui? Eu vou orar. Eu vou jejuar. Você colocou Deus na parede agora. Né? Agora eu vou ter que conceder o pedido. Gente, por favor. E o Emílio continua. É como justificar a irresponsabilidade no uso do cinto de segurança pelo fato de que há pessoas que não usam o cinto, sofrem acidente e não morrem. O que é loucura. Eu vejo e sei de muitos e muitos casos onde acaba em divórcio ou simplesmente em décadas de frustração. Mas o problema, o Emílio continua, é mais básico do que isso. No final das contas, veja o tamanho da rebeldia e da estultícia deste crente. A pessoa está dizendo que a sua esperança é que, por meio do seu pecado, o outro seja convertido. Quem sabe por meio de desobedecer a Deus, o outro venha a ser obediente a Deus? Está entendendo o ponto? Quem sabe por meio de rejeitar o claro ensinamento de Cristo que está nas Escrituras, o outro venha a se tornar discípulo de Cristo? Quem sabe a minha idolatria faça o outro vir a amar o Deus verdadeiro que odeia a idolatria? Meus irmãos, isso é uma grande tolice. Bom, para finalizar o nosso tempo aqui, isso aqui vai longe. Quando Esdras tratou desse pecado, meu irmão, junto ao povo, lá no capítulo 10, agora eu vou pedir aos irmãos paciência, vamos voltar lá a Esdras, capítulo 10. Eu quero finalizar com isso. Lembre, Esdras está antes de Neemias, que nós tratamos nessa manhã, ou pelo menos colocamos o nosso foco nessa manhã, mas como os dois estão muito próximos, Esdras trata isso antes de Neemias. O problema volta com Neemias, mas aqui em Esdras há esse grande avivamento e esse arrependimento pelo erro de terem contraído matrimônio com mulheres que não eram do povo de Deus. No versículo 19, o texto diz assim, Esdras 10, 19. E deram as mãos, comprometendo-se a mandar embora suas mulheres. E cada um ofereceu um cordeiro do seu rebanho pela sua culpa. Meus amados, a única maneira de a gente acertar a nossa relação com Deus quando estamos em pecado, quando reconhecemos o pecado, é o sacrifício de outro. Isso é duro. Isso é duro. Mas a única maneira de acertarmos a nossa relação com Deus é o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de outra pessoa.
No caso, nós já temos esse sacrifício. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. Isso é o que o pecado traz na nossa relação com Deus. Aqueles homens aqui de Esdras e de Neemias, eles mereciam morrer pelo pecado que fizeram. Eles mereciam ser fulminados, porque aquele que peca contra o Senhor traz para si a morte. Como consequência do pecado, a Bíblia diz isso, o salário do pecado é a morte. Todo pecador merece a morte. Eu mereço a morte. Mas louvado seja o Senhor, que aceita o sacrifício de um substituto, que no meu lugar, que merecia morrer, morreu por mim. Um sacrifício que foi oferecido no meu lugar na cruz do Calvário. E porque Jesus Cristo morreu no meu lugar, eu agora posso desfrutar da bênção, da presença de Deus na minha vida, do seu perdão, da sua instrução, do Espírito Santo a me guiar nesse mundo. Eu agora posso ter perdão. E com perdão vem a leveza da alma. Eu não tenho mais o peso do pecado que me condena. Eu agora tenho alegria no Senhor. Mas, meu irmão, o perdão de Deus, ele não é um passe para que eu possa viver a minha vida de qualquer jeito. O perdão de Deus é um convite para uma vida santa diante do Senhor. Apesar daqueles homens terem oferecido um sacrifício que foi aceito por Deus, aqui em Neemias 10, um sacrifício de um substituto, a consequência do pecado continua. Deus não retirou as consequências do pecado. Você vai se afastar dessa mulher. E eles cumpriram, com dores, com lágrimas, de certeza, mas eles cumpriram. Mandaram suas mulheres e seus filhos embora. Então a minha oração, meus irmãos, é que o Senhor nos ajude a ficar atentos. Ficar atentos. Às vezes as situações, algumas são bem claras, né? Eu pego as meninas aqui, lindas, todas lindas. Aí aparece aquele filho de Belial. Roqueiro, todo tatuado de preto. Aí você fala, epa, com esse aí eu não quero um relacionamento, esse é filho do diabo. É ou não é? Roqueiro, quem gosta de rock aqui, né? Eu, por acaso, tenho alguns que eu gosto, mas a questão não é essa, minhas irmãs, meus irmãos. A questão é com aquela pessoa que chega devagar. Ele é quase crente. Esse é terrível. Eu lembro da Shirley, irmã nossa lá na igreja. Jovem, linda, talentosa, participava do grupo de louvor com a gente. Então ela começa, aí se aproxima esqueci o nome dele. Enfim, se aproxima um rapaz bonito, né, todo, né, vai se aproximando, né, e ele vai conquistando a Shirley devagar. E a gente, olha, cuidado, o rapaz não é crente e tal. Mas ele começa a frequentar a igreja. E aí, bom, mas vamos esperar, calma. E ela fala, não, mas ele é quase crente. Calma, vai devagar. Aí aconteceu uma coisa interessante. Quando ela entendeu e ele propôs para ela namorar e casar e tal, ela falou com ele, olha, só tem uma regra, que você não é crente, você precisa se batizar. Se você se batizar, a gente casa. Aí ele, beleza. Participou da classe de batismo, se batizou, foi lindo tudo aquilo, casaram-se. Nunca mais colocaram os pés na igreja, nem ele nem ela. Ele entrou na igreja para tirá-la da comunhão com Cristo. E os dois vivem perdidos hoje. Nem sei se estão juntos mais. Percebe o ponto? Então, meus irmãos, a minha oração é que o Senhor nos ajude a ficar atentos. Se há uma propensão de pecado na minha vida, que o Senhor me ajude a confessar esse pecado e a pagar o preço. Pagar o preço. Aqueles homens pagaram um preço alto. Que o Senhor nos ajude a ter cuidado com as nossas relações, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não é um estraga-prazeres. Ele quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa alegria. Só que Ele quer a nossa alegria completa. E o que o mundo oferece é uma alegria incompleta. Aquilo passa rápido. Quando você vê, a rotina vem e com ela vem a desgraça. Irmãs aqui presentes, eu sei que o mercado está difícil. Cada vez mais difícil achar homem de verdade, né? Aliás, a Fiel tem um livro chamado Homens de Verdade. Homens, leiam um livro. Tem pouco solteiro aqui. Aliás, parece que tem mais mulher no mundo do que homem. Não sei o que está acontecendo. Mas enfim, eu sei que é difícil. Para os homens também. Para os homens também é difícil. Às vezes esperar, né? Vai passando o tempo. Aí o pessoal fica, rapaz, você está com quantos anos já? Não olha para nada disso. O Senhor, Ele sabe a medida certa do tempo. E se for da vontade de Deus, Ele tem a pessoa certinha para você. É uma questão de esperar. 22, 24, 26, 28, 30, 35 anos, e daí? Espera no Senhor. Enquanto isso, alegre-se nele.
satisfaça-se nele, né? O mote de John Piper, né? Que a sua alegria seja nele, o seu prazer esteja nele. Aí o Senhor, se achar que deve ser, ele vai te apresentar a pessoa. Foi o Senhor, Adão não sabia de nada. Adão estava todo feliz lá, e o Senhor disse, não é bom. E Adão, o quê? Não é bom. Mas como assim? Está muito bom. É bom, não é bom, calma. Eu vou melhorar ainda. Ele falou, louco, é. Olha que conversa de Adão com Deus, hein? Na Bíblia apócrifa que eu escrevi. Mas enfim, a ideia é, Adão sabia de nada, mas o Senhor sabia. E o Senhor, na hora certa, trouxe uma companheira para ela. É assim que funciona, meu irmão. Eu estava aí, batendo cabeça pelo mundo. O Senhor foi e colocou a Rose no meu caminho. Com todos os erros e acertos, é a bênção da minha vida. É uma bênção na minha vida, né? Espera que o Senhor vai cuidar de ti. O Senhor é poderoso. Ele tem interesse no assunto. Somente busca o Senhor, satisfaça-se nele e o Senhor vai atender os desejos do teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós buscamos o Senhor porque reconhecemos e entendemos que fora do Senhor não há vida. O Senhor é o autor da bênção, o Senhor é a fonte de toda a bênção. É do Senhor que vem a vida que temos, o corpo que temos, aquilo que somos. O Senhor é quem nos dá tudo, o Senhor é tudo em nós. Por isso, Deus, nós louvamos o Senhor nessa manhã, enquanto pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, a cuidar do nosso coração, dos nossos relacionamentos. Nós que somos casados até, podemos nos relacionar com pessoas que podem nos levar a pecar. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos a essas situações. Não deixa, Senhor, que o teu povo se misture, para que isso venha a ser uma afronta diante do Senhor. E abençoa aqueles jovens, aqueles que querem constituir família, para que sejam apresentados àqueles que o Senhor tem separado para isso mesmo. Que o Senhor abençoe fecundamente as famílias do teu povo, que eles possam ser uma luz neste mundo que precisa tanto, tanto do Senhor. Nós buscamos o Senhor, reconhecidos que somente em Ti há esperança. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém.